tem de tudo. Tem eletroeletrônico, tem relógio, carteira, bolsa, mala, utensílios do lar, vestuário, calçado. O pessoal esquece tudo, né? Só não esquece os ouvidos, a orelha, porque está colada no corpo, senão o homem esquecia mesmo, né? E dentro desse lugar, né, nos dias de hoje, irmão Manel, eles ainda armazenam 600 mil objetos que ainda devem ser entregues. E interessante que eles têm um prazo de entrega, no máximo 90 dias. E é interessante isso tudo, que o homem ele tem um prazo, né? O homem terreno ele tem um prazo que para ele tem que ser feito. Mas para Deus o seu prazo ele é imediato, ou pode ser o tempo necessário segundo a sua vontade. Aleluia. Deus ele é tremendo. É por isso que a Bíblia diz que o tempo dele é chamado de Kairos, segundo os gregos, ou seja, infinito. E também além de lá de Tóquio, no Japão, os nossos aeroportos, né, terminais hidroviários, terminais rodoviários, hotéis, lojas, shopping, todo lugar tem um lugar de achado e perdido, sim ou não? Mas é interessante que o nosso Senhor Jesus, aleluia, ele vai falar que ao longo do seu ministério, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Olha como é interessante. Essa reportagem me direcionou para essa mensagem, pastor. Porque se o tema da mensagem fala que a graça nos encontra, e a reportagem que eu vi vai falar de achados e perdidos, aí Jesus vai falar em Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia. Jesus sempre ensinava, meus irmãos, por parábolas. E o que são parábolas? São histórias rotineiras, cotidianas, contadas por Jesus. Por quê? Porque o povo, eles não tinham um intelecto, vamos dizer assim, não estudavam, a maioria era analfabeto, não tinham condições de sentar numa cadeira de escola, para aprender a ler, escrever. Então Jesus, para facilitar o seu ensinamento, ele contava histórias do cotidiano, da forma do trabalho, daquilo que é um afazer doméstico, ou mesmo algo familiar, envolvendo pais, filhos, família. Então Jesus, ele foi muito sábio, ele era o mais sábio de todos, até quando ensinava. E é interessante que quando ele ensinava, ele procurava explicar sobre o reino de Deus. Aleluia. Ele sempre dizia, o reino de Deus é semelhante, o reino de Deus se assemelha. Então, para você ver como era a autoridade e a sabedoria de Jesus. E o texto vai dizer que sempre que ele estava ali para ensinar, sempre chegava quem? Todo o povo, toda a multidão. E no meio da multidão tinha publicanos, aleluia, e tinha também pecadores. Para quem não sabe, publicano era cobrador de impostos, odiado pelo povo, porque trabalhava para Roma, né? O inimigo naquele momento de Israel. Mas também não era só os pecadores que iam ouvir a mensagem. Também estava ali no meio os fariseus, os doutores da lei, aqueles que queriam achar falhas no ensino de Jesus, aqueles que estavam ali prontos para criticar e acusar. Mas esse era o problema, porque toda vez que eles queriam combater, Jesus vinha com uma parábola e eles ficavam sem saber o que falar. E dentro desse texto, Jesus ele vai falar a respeito de 3 parábolas. A primeira parábola é da ovelha perdida, a segunda parábola sobre a dracma perdida, e a terceira e última sobre o filho pródigo. Aleluia. Eu estou preparando a mensagem, meus irmãos. Eu prometo que eu não vou me demorar na introdução. Amém? E dentro dessas 3 parábolas, Jesus ele vai encontrar 4 coisas em comum. Dentro das 3 parábolas, do filho pródigo, da dracma e da ovelha perdida. E quais são essas 4 coisas? A primeira é que tem uma perda. A segunda é que vai ter uma busca. A terceira vai ter um reencontro. E a quarta vai ter uma festa. Eu vou repetir isso aqui, não é porque você não entendeu, é só para você gravar, tá? A primeira vai ter uma perda. A segunda coisa em comum é que vai ter o quê? Uma busca. A terceira, um reencontro, irmão Manel. E a quarta e última, uma festa. Aleluia. A primeira parábola vai falar de uma ovelha perdida. Amém? Ela estava dentro de um aprisco. Para quem não sabe, aprisco é aquele cercado onde as ovelhas estão ali para dormir, passar a noite. E junto com elas está ali o seu pastor, guardando a vida dela de lobos e salteadores. É interessante o texto que ela está dentro do aprisco, mas sem
afastar do aprisco, pastor Dinaldo. Quando ela dá por conta, ela saiu do aprisco e se perdeu no meio do deserto, no meio das colinas, dos vales. E ela está tão longe, que ela não tem mais, irmã Nilda, lembrança de como deve voltar para o aprisco. Ela perdeu até a direção do caminho do aprisco, pastor Antônio. Ela não sabe. Então ela prefere estar lá perdida, mas é porque ela já não sabe mais como voltar. O texto não diz como ela se perdeu, e nem o motivo, mas diz que ela estava perdida. Quando ela se deparou, estava longe demais e não tinha mais como voltar. Mas a sorte dela é que ela tem um bom pastor. Aleluia. O bom pastor, ele pegou as 99, deixou lá no aprisco e foi atrás dessa perdida, irmão Manuel. É interessante que quando ele a encontra, aleluia, glória a Deus, ele vai se mover de compaixão, de amor por ela. E eu fiquei imaginando a ovelha dizendo assim: lá vem ele. Ele vai me encontrar. E o que ele vai fazer comigo? Ele vai me meter a vara da disciplina, a vara da correção. Ele vai me bater. Ele vai me falar palavras rudes, duras, porque eu me perdi. É isso que esse pastor vai fazer. Ela estava preparada para receber a pior coisa, pastor Antônio. Sabe o que ele faz? A Bíblia vai dizer que ele pega ela no colo. E dessa correção que ela estava imaginando, ele pega ela no colo, com amor. Mas a ovelha, quando ela está meio perdida, ela pensou assim: ele me pegou no colo, eu sei por quê. Porque ele vai me levar lá para o aprisco e vai me colocar ali a próprio diante das outras ovelhas para eu ser envergonhado. A palavra dura, a correção, ele vai deixar para fazer tudo lá no aprisco. É lá que ele vai fazer. Ele vai me humilhar lá na frente de todos. A ovelha pensava isso do bom pastor. Só que a Bíblia vai dizer que ele levou ela para casa. Aleluia. Eu disse isso aqui. Ele não levou ela para o aprisco, meu irmão. Ele pegou essa ovelha, levou ela para casa. Para quê? Para passar azeite nas suas feridas, para dizer que a amava, para cuidar dela, para dizer: em nenhum momento eu fiquei sem pensar em você, em nenhum momento eu me esqueci de você. Eu voltei, eu te coloquei no colo, porque eu te amo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus sempre vai dizer lá em João 10: eu sou o bom pastor. Eu sou a porta do aprisco. Aquele que não passa pela porta é ladrão e salteador. Aleluia. Ele não é um bom pastor, porque o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Aleluia. Infelizmente nós não temos visto mais bons pastores. Infelizmente são salteadores que estão somente atrás da lã da ovelha. Mas esse é o bom pastor, o meu e o teu Jesus, aquele que vai nos buscar nos vales, aleluia, nos vales da vida, nos prostíbulos da vida. Ele vai nos buscar, e nós estamos feridos porque esse lugar o Espírito Santo não se faz presente. Esse lugar tem muita dor e sofrimento, então ele vai nos buscar. E é interessante isso, pastor Antônio, que a ovelha ainda está ressabiada com o pastor. Ele leva ela para casa, coloca azeite, cura as suas feridas. Aí ele vai chamar os seus amigos e vizinhos. Ela disse: pronto, ele vai agora expor o meu pecado para os amigos dele, para os vizinhos, para os diáconos, para os obreiros. Aleluia, ele vai expor o meu pecado. Só que veja, tudo isso que ela pensou, sabe o que ele fez? Ele deu uma festa. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, toda vez que uma ovelha se arrepende, toda vez que uma ovelha deixa ser achada pelo bom pastor, não tem correção não, meu irmão. Tem amor, não tem palavra dura, não tem vara, tem festa. A palavra de Deus diz que o céu ficou em festa, porque essa ovelha estava perdida e foi achada. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra aqui, ela teve uma perda, sim ou não? Mas também teve uma busca. A ovelha se perdeu, mas foi achada por causa da busca do bom pastor, irmão. Irmã. Mas aí a segunda parábola
ela vai contar a respeito de uma dracma perdida. É interessante que essa dracma, ela não se perdeu fora. Ela se perdeu aonde? Dentro de casa. Olha como isso é forte. Aleluia. A dracma se perdeu dentro de casa. Ela nem sabia que estava perdida, mas estava. Sabe por quê? Porque os louvores já não falavam mais com ela. A palavra já não confrontava. Pelo contrário, para ela a palavra era uma afronta. Afronta e confronto é totalmente diferente. O confronto te faz você se posicionar e querer ir para cima da questão, da batalha. A afronta não. Se você recebe como afronta, ela te deixa lá embaixo, a tua autoestima. Ela te coloca ódio, rancor, mágoa no teu coração. Isso é uma afronta. Mas quem é confrontado, Jesus está te dizendo: tu quer me seguir ou tu quer seguir o mundo? Aleluia. Ela estava perdida dentro de casa. Talvez até pregava bem, irmão Miguel. Talvez louvava maravilhosamente. Talvez tinha uma boa eloquência, mas não sentia mais nada. Não conseguia sentir mais a presença de Deus. O Espírito Santo já não mais fazia ela ficar constrangida. Ela estava insensível a tudo e a todos. Nada fazia ela mais chorar na presença de Deus. Então ela estava perdida em casa. Aleluia. Isso é muito triste. A dracma perdida talvez seja pior do que a ovelha perdida, na minha opinião. Porque muitas das vezes a ovelha perdida, a falta de maturidade para ela acaba se perdendo. Sim ou não? Falta de alguém para ensinar, para doutrinar, e ela acaba se perdendo. Mas mesmo assim, quando tem um bom pastor e vai atrás, a dracma é mais difícil. Porque a dracma até trabalha para a obra. A dracma até sabe fazer, mas não tem mais amor pela obra. Eu vou repetir isso aqui: a dracma não sente nada. A dracma vai por obrigação. E eu quero dizer nesta noite que você não é obrigado a nada. Deus nunca obrigou o homem no Éden, e não vai obrigar eu e você. Aleluia. A dracma estava perdida. Mas só que quem a perdeu, aleluia, a Bíblia vai dizer que ela vai pegar azeite, vai colocar na lamparina, acender a lamparina e vasculhar a casa. Vai revirar debaixo dos móveis, vai varrer a casa, vai levantar cortinas, tudo quanto é móvel, vai bater colchão, vai revirar tudo, até encontrar essa dracma que está perdida em casa. Aleluia. A dracma estava ali perdida. E como acha ela, pastor? Somente com a palavra de Deus. Aleluia. A lâmpada significa, lá no Salmo 119, versículo 105, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É só a tua palavra que vai fazer essa dracma ser encontrada. O azeite é o Espírito Santo, é o controle, é a soma, a palavra é o Espírito Santo, para que essa dracma seja reencontrada. E o texto vai dizer que quando ela encontra a dracma, ela chama todos os vizinhos e amigos e dá uma festa também. Assim como na ovelha perdida teve uma perda e uma busca, também na dracma tem uma perda, uma busca. E festa, aleluia, tem festa. Porque ela reúne todos os vizinhos e faz festa. Jesus diz em sua palavra: assim fica o reino de Deus quando um se arrepende, aleluia, e a festa diante dos anjos do céu. Aleluia. Aleluia. E a terceira e última vai falar a respeito de um homem que tinha 2 filhos. Jesus, ele não vai falar mais de ovelha perdida e nem de dracma. Ele vai falar agora de um pai que tinha 2 filhos. E o mais moço, irmão Manel, ele pede a herança para o pai. Sabe o que significa no hebraico o filho pedir a herança para o pai? Significa: pai, eu prefiro ver você morto. Quando o filho moço pede a herança para o pai, ele está dizendo: eu quero meu pai morto. E segundo a lei, ele tem que dizer apedrejado, morte. Não se pode dar herança se o dono, o pai, ainda está vivo. Não tem como. E quando um filho chega a fazer isso,
é porque ele não sente mais amor pelo Pai. Ele não gosta mais de estar perto do Pai. Aleluia. Ele prefere o mais rápido possível que a hora se passe para ele sair de perto do Pai. Ele não tem vontade de estar mais na presença do Pai, pastor Ginaldo. E ele fica agoniado, ele se coça, ele coça a cabeça, ele olha para um lado, ele olha para o outro, dá sede, dá vontade de ir no banheiro. Isso é muito triste. Porque o Pai está esperando a gente todo domingo, toda quarta, toda sexta, todo dia o Pai nos espera, ao despertar dos nossos olhos, Ele está nos esperando. Glória a A Deus. gente não consegue fazer nada para agradar o Pai. E esse filho pega a herança e o Pai vai dar para ele. E ele pega tudo, some no mundo. Você sabe a história. Filho pródigo significa esbanjador, gastador, interesseiro. Tem muito filho pródigo que só tá na casa por interesse. Não é mais por amor. Porque ele sabe que Deus pode dar tudo, mas Deus não vai dar para quem não tem compromisso com ele. Deus não vai dar nada para quem não tem compromisso com ele. E o Pai deixa ele ir. Sabe qual é a diferença dessa parábola para as outras duas? É porque teve perda e teve busca. Nessa aqui o Pai não foi atrás. E também não teve perda. Porque quem estava lá se perdeu porque quis. Quem estava na casa do Pai foi embora porque quis. Aleluia! Glória a Deus. Foi embora porque quis. O Pai não vai atrás. Sabe por quê? Porque todo filho pródigo, ele sabe o caminho de volta. Vou repetir isso aqui. Todo filho pródigo sabe o caminho de volta para casa. O Pai não vai atrás, mas o Pai está lá no mesmo lugar esperando o filho. Aleluia! Aquele filho rebelde, aquele filho que abandonou o Pai por causa de suas próprias vontades, prazeres carnais. O Pai está lá esperando ainda. Ele não vai atrás, porque se ele for, ele sabe o caminho de volta. Entenda que todo pródigo, para ele, tem fome e tem lama. Vocês sabiam disso? Para todo pródigo, tem fome e tem lama. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que ele viaja a lugares longínquos. Ele procura cada vez mais se afastar do Pai. Ele então vai gastar tudo que ele tinha, absolutamente, até que vai gastar tudo. Aí começa uma fome muito grande onde ele estava. E a Bíblia vai dizer que quando ele se depara, missionário Deus, ele está no meio de porcos. Meu Deus. Porcos, a cultura judaica, ela abomina porco. Porque porco é impuro. Porco é impuro. Então aquilo que ele mais abominava, ele estava no meio agora. Viu como Deus trabalha? A soberba, a vaidade, o egoísmo, a avareza nos leva a lugares que nós não queremos estar. A lugares que nós odiamos, mas Deus faz a gente ir para lá. Aleluia a Deus. E ainda tem gente que abre a boca, isso é o diabo, não é não. O diabo não pode fazer nada nesse momento, porque a não ser rir da tua cara. Quem te leva, quem te faz ir, é o próprio Pai. Aleluia. Porque tem lama e tem fome para o pródigo. O pródigo não entendeu. O pródigo não entendeu. A Bíblia vai dizer que ele cai em si. Essa é a parte chave da vida do homem. Glória a Deus. Porque o homem só entende que precisa de Deus quando ele está na lama. Quando ele Verdade. está passando toda a necessidade. Aí ele vai lembrar de Deus. E diz, Deus, por que eu estou passando por isso? E o texto vai dizer que ele vai lembrar, sabe de quem, irmão Eliel? Os trabalhadores do pai dele. Ele disse, eu estou passando essa fome. Os trabalhadores do meu pai lá não falta pão. Estou entendendo isso? E quem trabalha no reino, Deus não deixa desamparado. Aleluia, Jesus. Quem trabalha no
estava ali comendo as bolotas que eram servidas para os porcos. Dá pra dormir? E ele cai em si, o Espírito Santo tocou nele, Denilson. E sabe o que ele falou? Ele ensaiou um discurso, irmão Manel. Ele disse assim: eu vou me levantar daqui. Eu vou ter lá com meu pai. Vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu e diante de ti também. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. É isso que eu vou fazer. Mas escuta uma coisa que eu vou te dizer: ele não voltou por amor. Não voltou. Ele não voltou porque ele estava com saudade, não. Ele voltou porque ele estava na lama e estava passando fome. Porque ele sabia que aquele momento quem ia restaurar a vida dele era só Deus. Era só o Pai. E ele volta, meu irmão. E quando ele chega, a Bíblia vai dizer que o pai está todo dia lá, ó, de longe olhando, esperando aquele filho. Deus todo dia está olhando do seu trono, esperando eu e você voltar. Ele está sentado dizendo: eu estou esperando ele voltar, porque ele sabe o caminho de volta. Eu não vou atrás, mas se ele vier, eu vou estar de braços abertos. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que quando ele chega, aleluia, o pai abraça, o pai corre, irmão Eliel. A cultura judaica, idoso não corre. Mas Deus está quebrando o protocolo nessa noite. Aleluia. Deus está quebrando o protocolo da corrida ao meu e ao teu encontro. Aleluia. E ele abraça e beija aquele filho. E o pai vai dizer: meu filho, eu estava morto, meu filho. É isso que importa. Agora tu reviveu. Aleluia. Meu filho, vamos fazer uma festa. Chama todo mundo, faz uma festa. O texto esse aqui nos mostra que teve um reencontro de um pai amoroso, que todo dia está lá esperando aquele filho rebelde, aquele filho que prefere andar pelo mundo, gastar todas as bênçãos que o pai entrega. O pai está esperando lá e ele chega, aquele pai amoroso, cheio de amor para dar, beija aquele filho, abraça, aleluia. Teve agora, irmão, ainda um reencontro. Aleluia. E uma grande festa, aleluia. Glória a Deus. Lembra disso, meu irmão? O reino de Deus fica em festa. Quando aquele filho que estava morto e decide viver agora para o Pai, a festa é grande no céu, meu irmão. Porque aquele filho agora decide agora voltar para o Pai. Mesmo que seja por interesse, mas ele volta. Volta. E sabe o que eu entendi nisso aqui? Que Deus, nessa parábola, Ele é o Pai, sim ou não? O pródigo é o pecador, que andou por onde ele quis e só quebrou a cara. O Espírito Santo é aquele que convence o homem dos seus erros. Então, onde está Aleluia. Jesus na história, Daniel? Jesus é o mesmo caminho que ele foi, é o mesmo caminho que ele vai trilhar para voltar. Eu vou repetir isso aqui, ó. Ele foi perdido, mas Jesus é o caminho para ele voltar para o Pai. Não fica no caminho, não, meu irmão. O único caminho é Jesus. Não é à toa que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse caminho não mudou. Ele é o único caminho ainda, meu irmão. Aleluia. Irmão, nessa noite, eu quero que você faça uma reflexão. Qual dessas parábolas você se encaixa? Você é a ovelha perdida, você é a dracma ou você é o filho pródigo? Eu estou te convidando, meu irmão, a pensar, a raciocinar. Porque o Pai amoroso, Ele te espera. Ele não vai atrás de ti, porque tu sabe o caminho de volta. A dracma está perdida em casa, mas o Pai está procurando ainda. Ele pegou a lâmpada, pegou o azeite e vai te achar. A ovelha se perdeu, mas ele também foi buscar. E esse filho voltou porque ele viu que a sua condição era podre. É por isso que aplica aquela frase: não vem pelo amor, mas vai vir pela dor. Esse filho pródigo veio pela dor. Meu irmão, não queira vir pela dor, meu irmão. Nós somos testemunhas vivas que pela dor é muito difícil. Pela dor é complicado. Sim ou não, meu pastor? Mas quando você vem pelo amor do Pai todo amoroso, você ganha a recompensa. Você ganha um anel que vai simbolizar uma nova aliança. Vestes novas,
aquelas vestes que o mundo antes tinha te dado, Ele vai te dar veste de santidade. O sapato que tu só andava descalço errante, agora tu vai ter um sapato para andar no caminho que é Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Ainda dá tempo, meu. Verdade. Ainda dá tempo. Deus está falando com pessoas nessa noite. Aleluia. Não perca a oportunidade, meu irmão. O dia de amanhã não te pertence. Paulo escreveu em sua carta, e para ele, lá em Filipenses capítulo 20, capítulo 1, versículo 20, ele vai dizer assim: hoje para mim o viver é Cristo. Sim ou não, pastor? Sim. E a morte, apóstolo Paulo, para mim é grande. Sabe por quê? Porque se você morrer hoje estando em Cristo, você sabe para onde você vai. Aleluia. Aleluia. Eu vou repetir isso aqui de novo. Se tu morrer hoje em Cristo, tu sabe aonde é o teu destino. Aleluia. É o paraíso. Aleluia. É uma morada que Jesus está preparando e ela está pronta, melhor dizendo. Ela vai descer a qualquer momento, esteja pronto. Recebe teu passaporte, ainda dá tempo para entrar nessa morada. Não fica de fora, não. Toma mesmo um exemplo do filho pródigo. Volta por causa da tua necessidade. Porque o amor do Pai é suficiente para ti. Glória a Deus. Fica de pé no teu lugar, igreja, em nome de Jesus.